Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione a notificação, acompanhe os diversos vídeos. Temos aqui os canais parceiros, aqui o Tempo e Dinheiro, o Sou Agro, Paraná, Pense Jornal, Norte Santa Catarina, o Peter, Santa Catarina e vizinhos, Capital, Marcou no Esporte, aqui Imagem de Praias e da Serra, e clicando aqui tem o São Joaquim Online, Notícias da Serra. E aqui estão os vídeos. Então se inscrevam, dê um like, acione o sininho, a notificação. Vamos à nossa atualização da nossa querida Laninha. Primeiro aqui a temperatura do litoral. Vocês veem que está uma temperatura bem assim, é uma piscininha, uma banheirinha, né? Com 28, 29 graus de temperatura desde aqui próximo do litoral quase sul da Bahia até ali Oiapoque. Aqui no sul baixou um pouco a temperatura, a água está muito gelada aqui na costa, apesar de estar marcando 24, 25 graus, na prática nas praias do sul está oscilando em torno de 19 graus, água muito gelada. E aqui a situação da Laninha, parte do hemisfério sul. Vocês veem que tem bastante água fria aqui no Índico, em volta do Polo Sul, aqui a Laninha bem definida na costa oeste da América do Sul. Começou de novo a aumentar a água mais fria aqui entre o litoral do Sudeste, voltando aqui para o litoral da altura do Paraná, Santa Catarina. Diminuiu o aquecimento aqui na parte sul aqui também, então está começando a esfriar de novo essa região aqui. Não é nem um pouquinho bom esse quadro que está atuando. Tem outras partes aqui dos oceanos que ajudam a gente a ter essa situação de pouca chuva na nossa área. Então está começando bem aqui, ó, rente ao litoral sul do Santa Catarina do Rio Grande do Sul, a água está fria. Aqui, como a escala é muito grande, não aparece, mas rente ao litoral a água está bem gelada. Aqui deu essa que está um pouco acima do normal essa madrugada, mas na prática as águas estão um pouco mais frias que o normal. Aqui está bem mais frio, né, no decorrer aqui dessa região, e aqui aos poucos vai voltando a esfriar. E aqui, como pode dizer, está uma laninha bem definida. Aqui a situação do Nino 1 e 2. Tu veio dar um pico e está agora em queda de novo. Já está com 1,2, 1,3 e caindo. Ele impacta direto, principalmente o Rio Grande do Sul. Nino 3 e 4 também, ó, deu aquela subida, aquela bolha de água quente e agora está começando a entrar em processo de queda de novo. Está oscilando, mas vai continuar. Em fevereiro ele vai ficar próximo, querendo entrar na neutralidade, mas depois ele cai de novo e intensifica a laninha à medida que for avançando em direção ao outono. Aqui, ó, fevereiro, março, abril, nós estamos com uma laninha bem consolidada, fraca, moderada, talvez até forte em alguns momentos. Continua quente aqui o litoral do Nordeste e ó, aqui, ó, o Atlântico começa de novo a um processo de resfriamento, de neutro para começando a ficar frio. Algumas semanas atrás ele colocava um pouquinho de calor de neutro para quente, agora neutro para frio. Isso é ruim, vai antecipar o retorno mais acentuado da estiagem no Cone Sul. Outono e inverno, nós temos o que? A laninha bem definida, moderada, e aqui o Atlântico quente, e aqui no sul o Atlântico ficando mais frio. Bom para o Nordeste e ruim para o Cone Sul, para essa região aqui. Quando chega o final do outono e início do inverno, sempre lembrando, eu nunca falo calendário. Maio aqui no sul praticamente já é o inverno, então o inverno se inicia no início, meio de maio, e vai até final de agosto na maior parte do sul e nas áreas mais altas até final de setembro. Então tu vê, ó, continua do fim do outono e inverno, a laninha bem desenvolvida e o Atlântico cada vez mais ficando mais frio e continua acima da média aqui no litoral do Nordeste. Nesse sentido ele melhorou essa região. Indica o quê? Que muitas áreas onde a estação chuvosa começa por agora pode se estender um pouco mais ou ter períodos de chuva mais significativa. Então esse fator aqui, mais esse aqui, é ruim para o Cone Sul. Quando chega o inverno propriamente dito, nós temos uma laninha bem configurada também, fraca, moderada, e o Atlântico bastante, predominando um Atlântico mais para frio e ficando mais dentro do normal aqui no litoral do Nordeste. Então isso aqui vai poder favorecer o quê? Chuvas extremamente irregulares, abaixo da média aqui no Cone Sul, talvez em toda essa parte aqui da América do Sul, aqui dentro do normal, um pouco acima, e no Sudeste também não dá para descartar uma estiagem ou um período de seca mais acentuado. Isso pode facilitar a entrada de massas de ar frio, de repente até a região da Bahia possa sofrer algumas entradas de frio bem significativo. Mas no Centro-Sul nós teremos condições de um inverno, tudo indica, mais forte que o normal,
talvez no contexto geral mais intenso que o ano passado, vai ter calor no meio do inverno. É muito comum em períodos de laninha tu ter o quê? Às vezes 2, 3 meses, 4, até 3 meses de frio meio constante e daqui a pouco dá um período de 2, 3, 4 semanas em que fica acima ou bem acima da média. Isso aconteceu em 88, onde o mês de agosto foi quente. Em 89, 87, se eu não me engano, foi o mês de julho que foi quente. 89, eu acho que foi o mês de setembro ou junho. Sempre tem um mês no inverno, ou um período de quase um mês, que nós acabamos tendo temperaturas mais elevadas. Aqui nesse ano, o verão, na média geral, ele vai ser um verão normal a frio na parte leste, mais quente no oeste. Teve um período muito quente em janeiro, mas teve períodos de frio. O inverno também, o outono e inverno, vai ter momentos em que o frio vai ser bem acentuado por vários dias e momentos curtos, ou até um pouquinho mais longos, de calor mais forte que o habitual. Os extremos em anos de laninha ficam bem acentuados, sejam períodos longos sem chuva aqui no sul, períodos longos de chuva lá no norte, partes do norte e nordeste, intervalos curtos de muita chuva aqui no sul, intervalos não muito longos de pouca chuva no nordeste, ou seja, pequenos veranicos no nordeste e pequenos períodos de chuva mais forte aqui no sul. Sempre tem um outro período. É muito difícil, por exemplo, nós entrarmos numa estiagem agora no sul de final de fevereiro até o final do ano. Já aconteceu? Já, mas é difícil. Aí vai depender de outros fatores, principalmente o que preocupa aqui, ó. Essa situação, como está apontando agora aqui, junto com essa, pode acentuar e deixar toda essa região aqui com uma chuva extremamente irregular e mais seco que deveria. Então, é uma preocupação grande. Isso vai afetar o milho safrinha, óbvio. Então vamos ter problemas de chuva extremamente irregular, pode até ter algum período curto e favorece muito a entrada de frio. Esse ano, no período de inverno, tem um risco relativamente mais alto que o normal de uma geada danosa na área do café, seja no sul de Minas, na região do Cerrado, no Cerrado de Minas e do Goiás. Pode ter geada até aqui no sul do Mato Grosso, como tivemos ano passado, podendo afetar o pessoal do algodão em Primavera do Leste e áreas próximas, e o frio avançar com força até aqui a região do Acre, Rondônia e sudoeste do Amazonas, uma ou duas friagens que pode afetar bastante. E até mesmo na região da Chapada Diamantina, na Bahia, pode ter temperaturas baixas e alguma geada um pouco mais forte que o normal. Pouca gente sabe, mas dá geada naquela área. Então, é um ano que poderemos ter uma, duas ou três massas frias bem significativas pegando aqui o centro-sul do Brasil. Não dá para garantir um inverno de frio constante, não. Vai ter calor no meio, pode ter os dois extremos. Daqui a pouco nós temos um período de uma semana, 10 dias de muito calor e dá uma tombada na temperatura. É um ano arriscado, principalmente no sentido dos extremos. Períodos de frio intenso com períodos de calor que pode ser também forte. Na média, há uma tendência do inverno normal a frio. Na média, o inverno normal a bem seco. Alguns eventos de chuva forte, sim, que pode até atrapalhar. Tanto que o milho safrinha corre o risco de ter período de pouca chuva em boa parte do ciclo e daqui a pouco um período de muita chuva na hora errada, principalmente na hora da colheita. É um risco pequeno, mas tem. Aqui, ó, a água em profundidade. Tem bastante água quente querendo sair. Isso aqui pode enganar muita gente achando que isso aqui vai aflorar e depois sumir a laninha e vir uma neutralidade ou um El Ninho. Aqui temos água fria na superfície, essa bolha da quente já deve ter passado para cá, fez com que o Nino 4 subisse, mas ele está voltando a cair. Esse aqui é o do dia 23 de janeiro, a última atualização. E tem já água fria aqui em profundidade. Observem aqui, aquela água fria em profundidade, o modelo pegou, direitinho, ó. E não pegou água fria aqui, ó, que já está aparecendo. E pegou aquela água quente, pegou essa água fria água quente em profundidade. A hora que ele coloca em fevereiro, vai quebrando a água quente e intensificando a água fria. Ainda não apareceu a água fria que já tem. Mês de março, a água fria aumenta de área, a água quente recua. Mês de abril, aumenta a área de água fria, a água quente fica em profundidade. Mês de maio, água fria na superfície, quente em profundidade. Mês de junho, diminui a área de água fria, mas fica com água quente aqui, querendo subir. Esse aqui é o do dia 27. Agora, olha a atualização. Fevereiro,
de fevereiro do atualização do dia 27 e fevereiro da atualização do dia 19. Olha aqui, ó. Os dois estão mais ou menos parecidos. Aqui, ó, mês de março. Olha como é que tá. Aqui ele até diminuiu a água fria e a água quente fica recuada. Mês de abril, praticamente igual. Mês de maio. Água quente na posição que estava, água fria mais significativa. Junho, aqui a água fria estava pouca, aqui ele aumentou e tirou a água quente daqui. Julho, aumentou a água fria. Agosto, aumentou a água fria. Setembro, pouca água fria, mais água fria. Outubro, não tinha quase nada de água fria, agora tem água fria. Tu vê, isso aqui é a inicialização do dia 27, aqui é a inicialização do dia 19. Gradativamente, à medida que vai passando, ele vai aumentando a intensidade do resfriamento, mantendo a situação do laninha até o fim do ano. O reflexo vai ser aqui, ó. Julho, agosto, setembro, na inicialização do dia 23 de dezembro, dava esse quadro e esse quadro. Agora, olha na última inicialização, do dia 19 de janeiro. Olha como é que está a diferença. Aumentou bastante a área de água fria, mantendo a laninha até setembro e também manteve aqui o resfriamento agora na costa da América do Sul. E quando chega aqui, ó, agosto, setembro, outubro, nós temos o que, ó? A laninha bem desenvolvida, mesmo aqui até outubro, ó, mantém e pelo andar da carruagem, tudo indica que ela vai até o final do ano. E aqui tem a laninha também, o Oceano Atlântico ficando frio. Isso aqui já vem mantendo há um bom tempo. Eu não analiso os outros modelos. Tem modelo para cada coisa. Para o oceano não tem jeito. Esse aqui dificilmente erra. Não é porque eu gosto de frio que eu estou dizendo que a laninha vai até o final do ano. Não seria irresponsável a esse ponto. Eu tenho responsabilidade de quê? De alertar o agricultor para uma situação que pode acontecer até o final do ano. Para não ser pego de surpresa, porque nada adianta depois os outros modelos tudo irem atrás desse, chega ali no mês de maio, o pessoal começar a falar isso que a gente está falando agora. Então tu tens que antecipar e sempre alertar. Pode mudar? Pode chegar ali no mês de março e abril, vir dados novos, mudar o padrão, mas daí o pessoal vai acompanhando. Por isso que nós atualizamos 3 vezes por semana. Não é porque eu gosto de frio, eu gosto de calor, que eu vou falar que vai ter isso ou vai ter aquilo. Não, é responsabilidade, é saber qual modelo funciona para isso ou para aquilo. Tem modelo que funciona bem para neve, tem modelo que funciona bem para calor, tem modelo que funciona bem para geada. Ficar olhando multimodel, um monte de modelo, é a mesma coisa que pegar a população de São Joaquim, o Rockefeller e o Bill Gates e fazer a média. A média dessas 3 situações vai dar o quê? Uma renda per capita de $100 mil. É a realidade? Não é. Mesma coisa, os outros fazem isso, é a realidade? Não. Quem mostra mais a realidade é esse aqui. Até prova em contrário, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. É saber interpretar, ver o modelo e saber usar o que está no meio dos ombros. Então vamos torcer para que isso realmente não se confirme e se continuar mantendo a gente vai alertando. Então, dentro dos dados de hoje, o que se alerta? Chuva irregular, muito irregular no Cone Sul. O Nordeste, a estação chuvosa começou cedo e deve terminar tarde. E provavelmente teremos o quê? Na maior parte do período tem chuva. Momentos curtos em que a chuva fica mais o que? Reduzida. O Nordeste é o contrário do Sul. Tem períodos mais longos de chuva com períodos curtos em que a chuva some. No Sul, períodos longos sem chuva e períodos curtos em que a chuva vem com gosto. Então, não é porque é laninho ou é o ninho que um vai ter chuva direto e o outro vai ter estiagem direto, não. Um tem predomínio da chuva em cima da estiagem e o outro tem predomínio da estiagem em cima da chuva. No caso aqui do Sul, o predomínio maior é o tempo seco. Eventualmente tem períodos de chuva forte. Eu torço que entre meados de maio, junho ou meados de junho e julho, nós tenhamos em algum momento dentro desse período, a gente possa ter algum episódio de chuva que possa ser significativa por 1, 2 ou 3 semanas. Nenhum modelo está dando isso. Isso é em cima da experiência que a gente tem com esse comportamento. Raramente tu tens um período de estiagem aqui no Sul que dure de maneira assim acentuada por mais de 4, 5, 6 meses direto. Como aconteceu agora.
Aí vai dizer, não, mas no meu local, nos últimos 3, 4 meses, choveu só 10 minutos. Gente, não é tudo. Tem locais, microclimas, que ficam numa situação mais complicada. Eu falo no atacado. No varejo, ou seja, pontualmente, vai ter locais que podem ficar meses e meses com um problema grande de chuva, onde a chuva que dá uma recuperada, ela não chega a ser abrangente. Por exemplo, Santa Catarina em janeiro, a gente esperava uma melhora na segunda quinzena, teve? Teve. Foi para todo mundo? Não. Teve uma melhora de chuva no Rio Grande do Sul? Teve. Foi para todo mundo? Não. Foi uma melhora como o pessoal imaginava? Não, infelizmente não foi. A chuva ficou abaixo do que a gente imaginava, mas em relação a dezembro foi melhor. Pelo menos para alguns deu um pouco de água e ajudou a recuperar alguma coisa. Para alguns veio tarde, como agora aconteceu em Cascavel, Palotina, deu uma bomba d'água de 150, 180 milímetros em 24, 48 horas. Adiantou? Não, veio tarde. E esse tipo de chuva também não é bom, porque boa parte dessa água vem direto para o rio. Então isso é uma característica da Laninha. Tu pode ter eventos curtos de muita chuva causando transtornos. O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tem enchente com Laninha, com neutralidade e com El Ninho. Não tem relação. Os 3 tipos de situação podem provocar cheias no Vale do Itajaí. Qual é a diferença? Laninha é curto, o neutro é uma bagunça e o El Ninho são cheias mais compridas e mais frequentes. Essa é a diferença. Aqui em São Joaquim, em janeiro, estou olhando os dados, foi uma maravilha, os dados da estação do INEMET. A chuva ficou um pouquinho acima da média, a temperatura ficou dentro da média, uma distribuição até boa, só que tu anda a 5 km da estação, tem locais que choveu metade ou um pouco mais da metade, tem locais que choveu bem menos, tivemos problemas de perda por falta de chuva. Primeiro deu frio, deu geada, depois deu um calor forte. Foi um mês de janeiro estupidamente atravessado aqui na Serra. Aparece isso nos dados? Não. Por isso que tu tens que analisar os dados, tens que analisar o máximo de estações ao redor, tem que conversar com o produtor, tem que conversar com a cooperativa, para depois tu ter uma ideia do que aconteceu. No oeste do estado teve estações que ficou acima, teve estações que ficou abaixo, teve gente que perdeu tudo, teve gente que colheu bem. Nessa situação, o que se recomenda que eu falei ano passado no início da safra? Escalonamento de plantio. Ah, mas eu não posso fazer por essa ou aquela estrutura. Não tem escolha. Ou tu faz isso ou tu corre o risco de perder tudo ou ganhar tudo. Teve um produtor no Paraná que pegou uma soja mais rústica de ciclo longo e se deu bem. Quem escolheu soja de ciclo curto, a maioria entrou pelo cano. Porque a soja de ciclo longo consegue aguentar o tranco. Se tem um período de 20, 30 dias, ela passa, se vier a chuva ela consegue recuperar. Uma de 90 dias ou menos, não. 20, 30 dias é mais da metade praticamente do ciclo dela ou quase isso. Ela não consegue recuperar na maioria das vezes. Ah, mas depois eu tenho que plantar o milho. Por que tu não planta soja e milho paralelo? Ah, isso vai me atrapalhar a estrutura. Então escolhe. Porque a pessoa perder 3 épocas de plantio é muito difícil. Ela vai conseguir sair bem. O outro não. O milho safrinha já é mais complicado. Por quê? Não é época de plantar, então já estão arriscando. Se plantar mais cedo, ele pode não pegar geada, mas aí tem um problema da estiagem. Se ele plantar no meio, ainda consegue. Se ele plantar muito tarde, aí ele tem problema da estiagem e da geada. Então esse ano o milho safrinha é uma lavoura de alto risco, é interessante fazer o seguro para tentar garantir um pouco e cuidado nesse sentido, principalmente quanto mais próximo do oeste para o sul da região sul. Então o sul do Paraguai, o extremo sul do Mato Grosso do Sul, oeste e sudoeste do Paraná são as regiões que têm mais risco. E pode sair uma coisa que está, vamos dizer assim, intuição da gente. Não duvido que a gente não tenha uma onda de frio forte entre a segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio, que é muito comum numa situação dessa dos oceanos, facilitar a entrada de um frio muito forte, além do que é o normal nessa época, e trazer já algum prejuízo. Se ele vier, aí não tem jeito, tanto faz tu plantar assado ou não, tu vai ter problema. O trigo, mesma situação. Plantou cedo, plantou no meio, plantou tarde, vai ter problema. A não ser quem quiser plantar muito tarde, caso de Campos Novos, Guarapuava, Clevelândia, a região da Lagoa Vermelha, aí plantar o mais tarde que conseguir. Por quê? Porque provavelmente essas regiões vão ter geada com potencial de danos até o final de setembro, comecinho de outubro. Então tentem plantar o mais tarde possível o trigo para evitar esse problema. Que a chuva ainda é contornável, a não ser que seja excessiva, que é difícil de acontecer.
mas se vier geada ela faz uma limpa bem interessante. Então, no momento, é uma safrinha problemática e um início de safra 2022-2023 com um problema grande, principalmente em função do nosso Atlântico, que está se desenhando um Atlântico nem um pouco favorável à chuva. E isso pode impactar também no setor elétrico mais lá na frente. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, notificação, acompanhar os diversos vídeos dos nossos canais parceiros e sempre vamos atualizando 3 vezes por semana, o pessoal vai ficando sempre bem informado. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda.